Olá, então sejam muito bem-vindos aí ao tópico 4 do curso Execução que Transforma, que a cada passo a gente está conseguindo alinhar nossos pensamentos, mostrar nossas reflexões, para a gente conseguir seguir junto para a fase de execuções. O início de onde tudo começa, o início da transformação, mas antes de tudo a gente precisa alinhar aí as nossas perspectivas para a gente poder caminhar juntos a partir de então. Pessoal, nesse tópico aqui então nós iremos falar sobre a solução proposta. No tópico anterior, nós analisamos ali a desigualdade de oportunidades que existe no sistema e é algo normal por conta do sistema, por conta de como ele foi moldado ali, saturação de mercado, como que vai conduzindo ali, sem promover a devida oportunidade que todos possam participar das transformações do mundo. Mas nossa proposta é realmente transformar a sociedade que nós conhecemos hoje e oferecer uma proposta de solução para que todos possam tirar os seus projetos do papel e fazer a diferença no mundo, ok? Então, é esse tópico que nós vamos falar sobre a solução que nós temos a proposta de oferecer. Desde então, como nós conseguimos detectar que se trata da desigualdade de oportunidades e se nós detectamos isso como um problema, logo nós podemos encontrar uma solução. Não será fácil. É um procedimento que levou tempo, a gente precisa de um amadurecimento como sociedade para conseguirmos nos direcionar para conseguir resolver esse problema, esse grande dilema da sociedade, mas como verdadeiros empreendedores, se existe uma solução, se existe um problema e ele for detectado, logo existe uma solução. E nós estamos trabalhando nesse sentido. E é o que nós vamos apresentar nesse tópico agora como uma proposta de solução, ok? Como não podia ser diferente, aqui nós vamos fazer a nossa citação antes de iniciar o estudo aí, a reflexão, que é o seguinte: se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque ele tem solução. Agora, se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque ele não tem solução. Isso é um provérbio chinês, que é um verdadeiro mantra na realidade para você não se encher de preocupações com coisas que não podem ser resolvidas. Mas diferentemente do que nós vimos ali na questão anterior, no tópico anterior, e detectamos esse problema, refletindo aqui, existe sim uma solução para nós podermos resolver esse caso. Não é algo fácil, não é algo tão simples assim. Nós temos sim uma montanha para subir, não é algo que vai ser tão simples, mas é possível. Se detectamos o problema, podemos persistir nele até resolver, ok? E nós vamos começar agora a apresentar a solução proposta, que é basicamente o aprimoramento do sistema, gerando um cenário de oportunidades para todas as pessoas que querem fazer diferença. E esse é um ponto importante, porque tem pessoas que não querem, eles querem apenas viver a vida deles tranquilamente ali, fazendo parte de algum outro projeto. Quando eu falo de projeto, entendo-se por empresa, como colaborador, ou já tem o seu projeto, já tem sua empresa, o negócio funciona. Se a pessoa não tem interesse em fazer parte da transformação, se não tem interesse em mudar o estado que ela está atualmente, não tem por que ela se empenhar a fazer isso. Por isso que nós queremos criar um cenário de oportunidades para quem quer, para quem tem interesse em fazer essas diferenças, ok? Outra questão também é a força motriz da união de propósito, que nós vamos analisar aqui. A junção de esforço de diversas pessoas em construção, em prol de um propósito maior ali, de um trabalho conjunto para determinados objetivos, como isso vai fortalecer a execução de projetos. E aqui, pessoal, eu vou tirar até a minha... passar para cima. E aqui nós vamos tratar também sobre o próximo passo, o próximo salto evolutivo da humanidade. O que toda essa junção, esse alinhamento de pensamentos, essa impulsão para essa forma de condução da sociedade, para que lado, que caminho que isso vai conduzir a humanidade nos próximos anos. Claro que no penúltimo tópico, nós vamos analisar sobre a sociedade utópica do futuro, que é quando a gente conseguir juntar tudo isso aí, o que pode refletir na sociedade, quais as mazelas da sociedade a gente vai conseguir reduzir e como a gente vai gerar oportunidades para todo mundo. E é claro que aqui, quando eu falo gerar oportunidades, nós estamos falando de ser produtivos. Não é esperar alguma coisa do Estado, não é esperar alguma coisa de grandes corporações, é o verdadeiro faça por si mesmo,
ok? Só que nós vamos criar um sistema em que seja possível a qualquer momento as pessoas poderem mudar as suas atividades, poder encontrar aí um emprego, poder encontrar, tirar seus projetos do papel, ter essa iniciativa, que é algo que é estranho que não exista atualmente, porque nós vivemos num sistema que obriga a gente a ter que ser produtivo. Então se oferece, se nós temos esse desafio de sermos produtivos, então por que não existe um modelo ainda que inclua todo mundo que queira ser, certo? Então é essa a nossa proposta e nós vamos analisar, nós vamos refletir a partir de então qual seria a proposta para resolver esse problema da desigualdade de oportunidades, certo? Quando nós falamos aqui sobre aprimoramento do sistema para um cenário de oportunidades, pessoal, nós queremos apresentar aqui que não queremos mudar o sistema aí financeiro, o sistema de distribuição de renda, que atualmente as pessoas existem grandes correntes querendo dizer que o capitalismo, o socialismo, um é melhor que o outro, fica esse debate, ficam os intelectuais discutindo qual seria o melhor sistema a ser adotado, mas entendemos que maior que isso, maior que mudar todo o sistema, eu acho que o ideal seria aprimorar ele, porque seria algo mais rápido, porque nós estaríamos trabalhando em cima de um sistema que já está implementado, não teríamos que alterar para um outro sistema que fica na mão de políticos aí, necessita de um Estado maior para poder ser implementado. Então aqui, pessoal, qual seria a proposta de aprimoramento desse sistema para um cenário de oportunidades que nós queremos fazer a proposta de valor aí para transformar a sociedade que nós conhecemos e dar o próximo grande salto da humanidade? Nós temos dois sistemas que são os mais conhecidos, sistemas capitalista e o socialismo, que, claro que tem o desdobramento para o comunismo, mas nós estamos aqui basicamente falando de esquerda e direita, claro que numa visão ampla, quando nós vamos tratar de direita e esquerda em estrito senso, é diferente de capitalismo e socialismo, que são sistemas econômicos, mas qual que é a abordagem que nós queremos trazer aqui? Em que se pese tem esses dois modelos de sistema econômicos, nós não vamos discutir cada um deles. Nossa intenção não é essa, até mesmo porque iria desviar muito do assunto. No período que eu criava conteúdo, que eu, inclusive, mantenho a criação de conteúdos, que eu criei alguns vídeos falando sobre o sistema capitalista, o socialismo, o que acontece? Muitas pessoas intelectuais de esquerda começaram a criar outros conteúdos, a rebater ali o que eu estava querendo dizer, sendo que estava fugindo totalmente do assunto, ignoraram totalmente qual que era a proposta de valor que eu estava querendo apresentar com a Startup Execs, qual que era a solução proposta, que se você for analisar mais à frente um pouco, tem alguns critérios que se parecem um pouco com esse sistema. Porém, nosso ideal não é mudança de sistema econômico, até porque isso envolve uma mudança radical em tudo que a gente conhece. Até mesmo porque, quando a gente fala do sistema capitalista, é um sistema que preserva a liberdade, a livre iniciativa, possibilita a alternância de classes sociais, algo que é muito importante, que acredito que nós não devemos mudar de sistema econômico. O sistema socialista tem um Estado maior, um Estado inflado, um Estado que quer promover ali a distribuição de renda conforme o seu entendimento ali. E nós compreendemos que estar na mão de político não é a melhor decisão. Então, um Estado maior é algo que vai prejudicar todo mundo. Então, o sistema capitalista, eu acredito que ainda é o melhor, porque ele promoveu um Estado menor, certo? Ele contribui para o maior desenvolvimento. A partir do momento que as pessoas podem ter a livre iniciativa de assumir os riscos de um negócio, você pode promover o desenvolvimento, tanto tecnológico quanto da sociedade, quanto desenvolvimento local para determinados sentidos ali, porque houve ali uma iniciativa e o sistema capitalista possibilita a qualquer momento você ter essa ascensão de classes, de acordo com a meritocracia, conforme a gente comentou agora. Então, só que tem esse problema da meritocracia, que é algo que nós queremos aprimorar para que realmente o esforço individual de cada pessoa, e até mesmo trabalhando no coletivo ali, encontrando seu individualismo, trabalhando no coletivo, consiga direcionar para executar seus projetos, e isso traz um impacto positivo na sociedade. Então, que se pese tem esses dois modelos aí, esses dois sistemas econômicos,
Nosso ideal não é fazer uma transição de um para o outro, até mesmo porque eu acredito que o sistema socialista ele não tem uma estrutura sólida para a composição ali do mercado que possa realmente trazer bons frutos para todo mundo. Teoricamente pode ser lindo, maravilhoso, só que eu acredito que antes de alterar, aí de pensar, levar uma vida toda lutando pela transformação de um sistema que tende a falir determinados países por conta do sistema adotado, pensando no ponto de produtividade, é muito melhor nós mantermos esse sistema que nós já temos e aprimorar ele, certo? Do que ficar tentando alterar, ok? Então, nossa visão é basicamente essa. Nosso tempo de vida é curto aqui, nessa experiência de vida, então acredito que nós temos que ser mais assertivos na hora de ajudar a sociedade a caminhar, dar os próximos passos aí. O sistema capitalista, se a gente conseguir aprimorar ele de acordo com o que nossa proposta tem de valor aí, acredito que vai trazer muito mais benefícios do que tentar mudar esse sistema econômico. Como funciona a execução de projetos atualmente, pessoal? Atualmente é uma busca individual. As pessoas buscam ideias e oportunidades, começam a abrir seu campo de visão aí para conseguir enxergar alguma coisa, ver o que está funcionando e geralmente tenta copiar aquilo ou fazer algo parecido ali para caminhar naquele sentido que é o que dá certo, né? Estão procurando o que dá certo, mas nem sempre esse efeito manada surte bons resultados. Mas percebam que é uma busca individual. Geralmente as pessoas trocam ideias e tudo mais, mas a execução em si ela é muito individualista. Que aí por isso que é importante a explicação que nós chegamos a ver a diferença da individualidade e do individualismo. O individualismo ele prejudica a execução de projetos e é como é o modelo atualmente, em que as pessoas sozinhas precisam ter ideia ali, encontrar a oportunidade que ela quer, certo? Encontrar as pessoas certas. Aqui, quando nós falamos de encontrar as pessoas certas, geralmente, para redução de riscos, aumentar a possibilidade de êxito aí na execução do projeto, o que acontece? Geralmente as pessoas procuram entre pessoas próximas, entre parentes, familiares, amigos, vizinhos, e nem sempre é a melhor escolha. Pode ser que você encontre ali seu vizinho, que é uma pessoa ali que encaixa perfeitamente os seus ideais, os seus propósitos ali, e realmente consigam conduzir um processo, um projeto e ter sucesso nisso. Só que a maioria das vezes isso não acontece. Até mesmo encontra parentes, amigos que não conseguem compreender por que você é o patinho feio da família ali, que quer seguir esse caminho. Tem muita gente que não consegue entender. E você encontrar as pessoas certas nesse momento de execução de projetos, pessoas que têm uma individualidade parecida com a sua, que compartilham os mesmos propósitos, acredito que é algo fundamental para poder fazer dar certo esse projeto. Até mesmo por questão de motivação, de ânimo, de vontade de fazer acontecer, porque nós vemos que na prática ali, muitas pessoas encontram algumas outras que não têm o mesmo propósito, criam determinados projetos, determinadas empresas ali, e enquanto uma quer realmente aprimorar os processos dessa empresa, crescer ela, deixar uma marca poderosa no mercado aí, o outro apenas, esse sócio que está em conjunto, que não compartilha desses propósitos, quer simplesmente ter o lucro mensal, pegar o dinheiro, o máximo de sugar a empresa o máximo possível e fica por isso mesmo, entendeu? No longo prazo, a gente vê que o resultado não é muito positivo, que essas empresas geralmente elas quebram, porque realmente existe esse desequilíbrio ali entre os sócios. Então essa busca individual, ela acaba sendo prejudicada e é a forma de execução que existe nos dias de hoje. Outra questão aqui que tem que ser levada em conta, atualmente na execução de projeto, muitas pessoas elas têm o excesso de funções. E assim, eu não posso ir muito longe. Comigo mesmo está acontecendo isso. Quando eu iniciei a Exex ali, como eu tenho essa visão de que realmente eu tenho que encontrar as pessoas certas, fica muito difícil encontrar as pessoas que estão alinhadas com os meus propósitos. Então eu percebo ali as pessoas que eu tinha a ideia de chamar para fazer parte do projeto que não compartilhava desses mesmos ideais. Então, eu acredito que a longo prazo isso não beneficia o negócio. Que resultou que eu tive que ter toda a ideia, além da ideia, né? Tive que ver toda a parte estrutural, a parte de investimento, a parte de estudo, de aprendizado ali, para poder aplicar e estruturar esse negócio. Então,
assumir funções ali que pelo menos umas 5, 6 funções diferentes para poder executar esse projeto, certo? Aqui, por exemplo, só aqui nesse vídeo aqui, eu que fiz os slides, eu que fiz o roteiro, eu que fiz aqui, eu que estou fazendo a gravação, a edição, melhorar tudo ali para poder fazer essa apresentação para vocês. Fora o desenvolvimento da plataforma, todo o estudo estratégico, eu precisei fazer um mock-up, que é o desenho do desenvolvimento da plataforma, fazer o UX, que é a experiência do usuário, para poder utilizar o aplicativo da melhor forma possível, que seja uma forma simples e direta ali, intuitiva, para que todos consigam ter esse acesso. Criar a forma de monetizar, porque vocês, provavelmente, quando vocês forem criar o projeto de vocês, vocês têm que, por melhor que seja ali a intenção, se seu projeto não tiver uma forma de entrada de recursos, que você venda um produto, um serviço, crie um valor para as pessoas, vocês vão perceber que se não tiver entrada de recurso, o projeto não tem como se manter vivo. Então aqui, esse curso também foi criado para poder levantar esses valores, para conseguir colocar na plataforma e manter ela gratuita para todo mundo, só que dentro dela, claro, vai ter coisas que vão poder dar valor para o projeto de vocês, acrescentar ali, para ela poder se manter, porque se não tiver entrada de valores, não tem como manter qualquer projeto funcionando, certo? Então, teve essa parte também, teve a parte da central de ajudas ali, que eu tenho que explicar como que funciona, para poder dar o suporte necessário para as pessoas. Tem a parte jurídica, tem a parte administrativa, tem a parte da contabilidade. Então, assim, esse excesso de funções é muito prejudicial para o andamento de um negócio. E é como funciona a execução de projetos hoje em dia. A Exex é justamente para isso, para que as pessoas não tenham esse gargalo, não sejam aquelas pessoas que têm que assumir todo esse compromisso para fazer o projeto dar certo. Então a Exex tem esse intuito de eu estar sendo gargalo agora para que ninguém precise passar por isso mais. E vocês vão entender como que a gente vai chegar nisso aí para ajudar o projeto de vocês, ok? Seguindo também recursos, que eu acabei de dizer. Tanto esse curso quanto a venda do livro que nós criamos aí, que eu também escrevi sozinho, fiz toda ali a diagramação, fiz a capa, fiz o design, tudo certinho para poder vender e levantar recursos para colocar no projeto, porque precisa ter aquele MVP, que é o mínimo produto viável, para poder apresentar para investidores. É um conjunto de conhecimentos, é um conjunto de atos que atualmente dificulta muito para quem quer tirar um projeto do papel, pessoal. Então, o nosso ideal é realmente solucionar esses problemas que estão sendo apresentados, que é a execução de projetos hoje em dia. Que tudo isso, todos esses passos são realizados de forma individual. E é claro que aqui eu estou falando de ideias e oportunidades, estou falando de pessoas, excesso de funções, os recursos necessários. Aí, quando eu falo de recursos, não é apenas dinheiro. Estou falando de conhecimentos específicos para poder trabalhar ali no operacional, no administrativo, no marketing, nas vendas, que é muito importante. Então, vai além apenas de recursos, certo? Nós estamos falando de recurso em amplo sentido, ok? Então, atualmente é dessa forma que funciona e a gente quer ajudar as pessoas a simplificar esse processo, porque já que a sociedade nos impõe sermos produtivos, nós temos que ter ferramentas, mecanismos que simplifiquem isso, para que todos possam ter oportunidade, todos possam ter um ponto de apoio. Poxa, eu estou desempregado, poxa, eu quero mudar de profissão, eu quero trabalhar alguma coisa que faça sentido para mim. Onde eu busco? O que eu faço? As pessoas ficam perdidas, entendeu? Então, o que acontece? Opa, mandou aqui. Então, o que acontece? Para quem que não tem, aí eu levanto a pergunta aqui, e para aqueles que não têm recursos financeiros, como podem participar desse processo, tornando realidade seus próprios projetos e ideias? Como nós podemos resolver o problema da desigualdade de oportunidades, pessoal? E aí que a gente vai lançar a proposta de mudança agora, a proposta de valor que nós temos. É claro que não é o momento que nós vamos apresentar a Exex, que vai fechar todos esses pontos, mas nós estamos caminhando nesse sentido. Então, qual que seria a nossa proposta de valor? A primeira dela é a força motriz da união de propósitos. O que acontece, pessoal? Quando você se une com outras pessoas para poder tirar os seus projetos do papel, nós temos uma força gigantesca dessa união de propósitos para poder seguir e finalizar os objetivos da melhor forma possível, porque você consegue reduzir prejuízos, reduzir riscos e aumentar o potencial de retorno, porque várias cabeças realmente pensam melhor que uma.
Sem contar também aí que você conta também com profissionais de diversas áreas ali que podem ajudar no desenvolvimento do seu projeto. É óbvio que, dependendo do projeto, não tem como você colocar 50, 100 pessoas, porque realmente cada uma tem que ter o benefício do seu lucro ali para poder manter suas despesas, para poder ter suas experiências de vida, poder viajar, poder ter lazer, poder fazer as coisas também. Então não adianta eu falar, vamos pegar 100 pessoas e colocar para executar um projeto que estruturalmente não é interessante. Então tem que ter todo esse estudo aí para poder ver a viabilidade do seu negócio, para você ver quantas pessoas você vai colocar e colocar em posições estratégicas para evitar que o seu projeto não tenha longevidade, que ele venha quebrar aí depois de 2, 3, 4, 5 meses aí, que ele não funcione. Então tudo isso aí nós vamos abordar daqui a pouquinho também. Então a força motriz da união de propósitos é algo que vai impactar positivamente na execução dos seus projetos. Então o que acontece? Muitas pessoas não tiram seus projetos do papel, pessoal, por conta que elas estão todo dia, no caso, às vezes você pode se identificar também, que é buscando pela subsistência, você tem que trabalhar todo dia, entendeu? Você tem que executar ali o seu trabalho diário com a sua rotina, para no final do mês você receber o seu salário ali, para poder fazer as suas coisas, manter o seu padrão de vida, e isso prejudica muito as pessoas buscarem essa transição, buscarem algo mais, buscar a realização de um sonho. Então, além dessa busca de subsistência, nós temos também o que nós comentamos agora há pouco, a execução de projetos sozinhos. Isso dificulta muito poder tirar um projeto do papel. Outro fator é a ampla gama de procedimentos para tirar essa ideia do papel, esse projeto, que é um conjunto de informações, como nós dissemos agora há pouco. Os recursos não é apenas dinheiro, é um conjunto de conhecimentos ali que geralmente quem consegue tirar é alguém que tenha maior condição, maior poder aquisitivo ali, que frequentou uma faculdade, que tem mais instrução, orientação de alguém que já chegou lá e direciona. Claro que existem os casos de pessoas que conseguem sair do absoluto zero e criar aí verdadeiros impérios aí, que vocês já devem ter visto na prática, que existem várias pessoas nesse ponto aí que conseguiam sair do nada e construir algo muito relevante, significativo para a sociedade. E é louvável isso, é incrível ver as pessoas que têm esse direcionamento, que conseguiram alcançar isso, mas na prática, na grande maioria, se nós formos pegar em porcentagem, nós vemos que existem pessoas em posições mais privilegiadas que são aquelas que vão conduzindo a humanidade ali conforme as suas aventuras de investimento ali, os caminhos que elas querem percorrer, que contrata ali o pessoal que para poder executar o seu projeto ali, contribuir ali como colaborador na execução desses projetos. Então, geralmente, acaba sendo dessa forma que ocorre na sociedade atual. Então, pessoal, aqui nossa proposta é a cooperação na execução de projetos, e para não ser muito apenas falar que a cooperação na execução de projetos é alguma coisa que vai se tornar viável acontecer, nós vamos citar aqui algumas empresas que aconteceram isso, que vocês vão perceber. Claro que nós vamos dar alguns exemplos de empresas muito conhecidas, mas é claro que isso acontece também em empresas menos conhecidas, na gestão de equipe. Às vezes até você mesmo pode conhecer algumas empresas, alguns conhecidos que se uniram e executaram os projetos ali em forma de sociedade para poder fazer dar certo. Aqui nós vamos citar, por exemplo, o Facebook, que atualmente é a empresa Meta, a Nubank também, a Apple e a banda Queen. Pessoal, a banda geralmente é interessante porque, se você perceber, a junção de vários integrantes para a execução de um projeto, que é uma banda que não deixa de ser uma empresa, é algo que acontece, na maioria das vezes ali, surge um potencial gigantesco para fazer dar certo. E quem assistiu aí o filme da história da banda Queen, vão perceber que a junção, quando o Fred Mercury encontra os outros integrantes da banda ali para poder dar início, falar do interesse dele e eles se unirem nesse propósito específico, nós vimos a figura do idealizador, daquela pessoa que teve a ideia de onde o Queen poderia ir, e os outros entenderam o propósito, compartilharam ali
da experiência, se esforçaram naquele sentido para poder fazer dar certo, assumiram os riscos de vender a van deles para aplicar no primeiro disco, você vê que tem uma junção de interesses, de propósitos para poder fazer dar certo aquilo. Então, assim, é claro que a banda Queen não é o único caso, a Apple não é o único caso, que vocês também viram a história ali, provavelmente, do Steve Jobs, que ficou muito conhecida, que ele percebeu que o Steve Wozniak tinha todo aquele conhecimento operacional técnico na criação de um projetinho próprio que ele tinha, e ele viu o potencial naquilo e convidou ele para poder levar para as pessoas o computador pessoal ali, que não era algo comum na época. Então, assim, ele teve uma visão, idealizou todo um projeto ali na mente dele e conseguiu construir uma equipe para poder fazer isso dar certo, ok? Por mais que, claro, o mérito da criação da Apple pode se dar ali pelo Steve Jobs na idealização, mas a concretização foi gerada ali pela junção de diversas pessoas que trabalharam naquele sentido, certo? Então, assim, nós não podemos ignorar que pouquíssimas, acredito quase nenhum grande feito da humanidade foi feito sozinho, foi feito em união. E nesse mesmo sentido, nós temos aqui outra citação. No caso aqui também nós vamos falar do escritor e filósofo Pedro Baldi, que ele fez um grande trabalho na apresentação do estudo sociológico ali a respeito da união de pessoas, e vai contribuir aqui do que a gente está falando, que ele dizer basicamente o seguinte: o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. O sistema atual, vocês percebem que realmente ele gera uma competição que, quando você para refletir, tranquilo, fala, e aí, com quem que eu estou competindo? O que que é? A não ser se você está numa grande empresa que você precisa que o de cima caia para você poder subir, que parece que é uma competição, mas não é, porque você precisa mostrar o seu valor, mostrar a sua competência para eventualmente conseguir subir de cargo. Claro que quando o outro sair, ou dependendo ali de como é a gestão dessa empresa, de reconhecimento de valor daquele funcionário, mas percebam que não existe competição, pessoal. A gente cria essa falsa ilusão de competição que não existe, é você contra você mesmo, seja dentro de uma empresa ou seja num cargo público também, que você precisa passar numa prova. Se você não se dedicar, não estudar, não fazer valer ali, não existe competição, é você contra você mesmo. Então, o grande salto evolutivo aqui que Pedro Baldi quer trazer para nós é dizer que a humanidade vai descobrir tudo isso quando entender que cooperar é melhor que competir, entendeu? Sendo que é uma falsa ilusão de competição. Compartilhando esse mesmo pensamento, nós temos aqui o Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, escritor, educador aí conhecido nas redes sociais também, palestrante, que ele diz o seguinte: em uma sociedade marcada pelo individualismo e pela competitividade desenfreada, o cooperativismo aparece como uma das formas sustentáveis para a manutenção de um relacionamento saudável das pessoas na busca por objetivos em comum. Pessoal, isso aqui claramente está demonstrando também e está fortalecendo a nossa ideia de que cooperar, a cooperação, a junção de esforços para execução de projetos é a melhor saída para a humanidade. Ainda mais que nós vamos falar daqui a pouco também a respeito das inteligências artificiais. Pessoal, a gente está chegando num momento que, se a gente não se unir, a gente vai ver verdadeiras catástrofes na humanidade, porque realmente vão desaparecer diversos postos de trabalho. Então, sim, execução de projetos, manter a produtividade, e existem muitas pessoas que estão perdidas, não sabem o que fazer. A Exex, nosso ideal para a apresentação da Exex é que tenham esse ponto de apoio, que possam encontrar outras pessoas, definir propósitos, executar projetos, certo? Então, assim, indo contrário a tudo isso que está acontecendo, porque nós vemos inúmeras empresas investindo em inteligência artificial, algumas empresas investindo bilhões e bilhões para conquistar o espaço. E a humanidade, onde fica nisso tudo? Por que esse valor não é reinvestido? Por que não existe nada igual a Exex? Essa que é a minha indagação, porque
Eu vejo pessoas incríveis se sentindo um lixo, arrasadas, porque não tem o seu espaço no mercado. E como assim, grandes empresas que poderiam ter tido ideias parecidas para poder criar projetos como esse, para incluir outras pessoas, por que isso não existe? E essa é a questão, pessoal. A gente precisa se unir, a gente precisa criar mecanismos de união para poder direcionar. Então, assim, é importante também, para que isso funcione, que tenha o alinhamento de interesse, a unidade de desígnios, para que essas pessoas possam direcionar. Então, a forma como é feita atualmente, cada pessoa busca aí desesperadamente uma pessoa que possa ajudar com dinheiro, possa partilhar ali dos riscos do negócio, mas é pessoa que não combina a individualidade. Nós queremos potencializar, combinando essas pessoas para poder fazer isso dar certo. Mas nós vamos mostrar como daqui a pouco, quando nós vamos falar do projeto Exex, da startup. Outra confirmação que nós temos aqui é a doutora Eve de Moura, que ela é psiquiatra, terapeuta e escritora. Ela tem um blog em que ela escreve sobre as análises que ela faz a respeito da psicanálise e tudo mais, e eu encontrei esse artigo aqui que eu achei muito interessante. É um artiguinho grande que ela criou lá, só que eu separei esse trecho aqui que eu acho muito interessante para poder analisar aqui e fortalecer a nossa tese de que cooperar é melhor do que competir e que nós vamos caminhar nesse sentido da melhor forma possível a partir do momento que nós conseguimos conscientizar a sociedade para poder atuar dessa forma. Então, aqui o que ela diz: cooperar é nos unirmos os nossos recursos e esforços para obtermos um resultado melhor do que cada um poderia ter sem ajuda, mas sempre mantendo o respeito próprio e o respeito pelo outro. Isso é individualidade, pessoal. A partir do momento que você detecta a sua individualidade, você tem essa compreensão, você vai respeitar a individualidade do outro também, entendeu? E ver se aquilo se encaixa para a execução desse projeto, para aquele propósito que vocês têm. Porque às vezes não existe realmente, não tem como dar certo nesse sentido. Então, mas sempre é necessário esse respeito e esse reconhecimento para poder fazer esse projeto dar certo, para poder se unir com essa pessoa. Segundo ela, quando existe cooperação, eu não preciso me anular pelo bem do outro, ou esquecer de mim e das minhas necessidades, ou me colocar abaixo dele. Nem ele se sente menor por receber minha cooperação, ou sente que perde o seu senso de dignidade quando eu o ajudo a crescer. Perceba que ela está falando da ajuda mútua. Nós, juntos, temos acesso a um objetivo maior que nos beneficia e beneficia os que amamos à nossa volta. A era da cooperação é assim. Ela é o próximo passo da nossa civilização, no sentido de uma humanidade mais humana, mais solidária e mais sustentável. Pessoal, a Startup Exex é basicamente isso. Nós queremos contribuir para nós chegarmos nessa era da cooperação, que é o próximo salto evolutivo da humanidade. É que nós vamos conseguir nos unir para a execução de projeto. Claro que quando eu falo de união, é união em pequenos grupos, grandes grupos, dependendo do tamanho do projeto, entendeu? Claro que todos vocês vão ter o lucro de vocês, vão ganhar muito mais com o salário mínimo aí, se um projeto for bem sucedido, entender que tem os riscos de um negócio ali para poder fazer funcionar, mas o retorno geralmente é muito maior do que um salário mínimo. Tem pessoas que recebem até menos que isso. E contando também com a evolução local ali dessa união para novas perspectivas, novas profissões de pessoas que seguem determinados segmentos e ajudam, contribuem para o salto evolutivo da humanidade, certo? Que é que é o que nós estamos falando aqui, o próximo salto evolutivo da humanidade, que é infinitas possibilidades, certo? Quando a gente fala de infinitas possibilidades, nós estamos falando que é o seguinte: nós queremos dizer que, por exemplo, profissionais de diversas áreas se unindo para criar novas coisas, não apenas finalizando uma faculdade, finalizando um estudo, determinado conhecimento que vai ser aplicado apenas para empresas que já existem, para conduzir o mercado como já existe. Nossa proposta é ir além disso, para que esses profissionais, esse conhecimento unido, criem novas coisas, entendeu? Dá a oportunidade de todo mundo tirar projetos do papel e ir além. Então, quando nós falamos porque aqui justamente quando nós falamos de desenvolvimento da humanidade, nós queremos dizer o seguinte: o ser humano ele não evolui sozinho. Se trata de um processo de desenvolvimento constante em conjunto com a sociedade. Para entender o que nós queremos dizer, pessoal, eu criei esse exemplo aqui da máquina do tempo, que é o seguinte: pegue a pessoa mais inteligente do mundo que você conhece atualmente e mande essa pessoa a 1 milhão de anos no passado.
Pense que essa pessoa tem um conjunto de conhecimentos da atualidade. Teve acesso a smartphones, sabe como funciona ali a internet, tem um conjunto de informações atualizado e você manda ela há milhões de anos atrás. Você acredita que até mesmo você pode se colocar nessa situação? Quantas dessas coisas você conseguiria criar naquela época? E aqui eu estou falando de coisas comuns. Você conseguiria fazer um pregador de roupas? Quanto tempo você levaria para poder fazer e apresentar para as pessoas que viviam naquela época sobre o pregador de roupas? Isso porque você não teria ainda comunicação com aquelas pessoas que falariam um outro idioma ou provavelmente ali, como nós estamos jogando muito atrás, em época das cavernas, as pessoas nem tinham como uma forma de diálogo ali que seria possível uma pessoa de hoje, atual, conseguir se comunicar com ela, se não através de gestos. Mas quanto tempo você levaria para poder produzir um pregador de roupas, por exemplo? São 2 pedacinhos de papel, de madeira ali, com um pedacinho de ferro engenhosamente dobrado ali, para poder criar esse pregador de roupa. Quanto tempo você levaria para fazer um desses? E uma caneta esferográfica, você conseguiria fazer uma caneta dessa, que é algo que você utiliza diariamente? Ou seja, é o conhecimento que você possui. Quanto tempo você levaria para levar essa tecnologia há milhares de anos atrás? E roupas, como você faria? Você saberia fazer a linha? Você saberia fazer a costura para poder produzir uma roupa naquela época? Quanto tempo você levaria? E uma escova de dentes para você ter a higiene bucal necessária ali? Você precisaria também fazer a pasta, né, de dentes para poder fazer toda essa higienização, mas quanto tempo você levaria para fazer a escova de dentes na época? Ela chegaria próxima a essa que está sendo apresentada? E o açúcar, você sabe produzir açúcar? Como você faria há milhares de anos atrás? Percebam que aqui eu estou querendo trazer justamente não para menosprezar nosso conhecimento, mas para você entender que são coisas comuns do dia a dia que a gente utiliza, que foram criadas por pessoas há muito tempo e foram desenvolvendo no decorrer dos anos. E nós aproveitamos de toda essa evolução da sociedade para impulsionar ela adiante. Então é nosso dever pressionar a sociedade, impulsionar ela para nós irmos além, para a gente conseguir dar novos saltos evolutivos, entendeu? Pode ser que você sim consiga criar todos esses exemplos que nós estamos aqui, todos esses produtos aqui. Seria muito difícil, até mesmo porque nós contamos aqui com diversos recursos naturais diferentes para poder produzir isso. Não seria impossível fazer, só que perceba que o tempo de vida que nós temos, essa experiência maravilhosa que nós temos, é um curto período de tempo. Você joga aí uma geração por volta de o que a humanidade atualmente entre 80, 90, 100 anos de idade que nós temos aqui, nós não daríamos nem 0,0001% do salto evolutivo que nós tivemos durante todo esse período, entendeu? Então, assim, a pessoa mais inteligente da atualidade não poderia fazer grandes coisas há milhares de anos atrás sem os recursos que ela possui hoje. Isso só foi possível porque a humanidade foi evoluindo no decorrer dos anos, certo? Então, a primeira pergunta que nós falamos é quanto à sobrevivência, que é um empecilho. Vamos supor que você consiga fazer aí o pregador de roupa. Mas você poderia conseguir fazer esse pregador de roupa, inventar isso naquela época, sendo que ao mesmo tempo que você tinha que impulsionar a humanidade, você teria também que sobreviver? Entendeu? Consegue comparar com os dias atuais? Como você vai impulsionar a humanidade se você tem que sobreviver? Se você tem que produzir para você ter o pão de cada dia, para você garantir o seu lugar ao sol? Como que você faria isso? Compreende que o seu tempo seria reduzido ainda? Por mais que você teria aí esses 100 anos para impulsionar o máximo possível, você teria que sobreviver também. Como você iria produzir, inventar, criar, se você tem que sobreviver? Entende que isso prejudica também o salto evolutivo da humanidade. E é o que nós encontramos hoje em dia. As pessoas estão tão preocupadas pela sobrevivência e é justo, realmente, não vou ignorar, é necessário. Enquanto eu estou no projeto Exex, que eu estou só investindo, eu estou só gastando meu dinheiro aqui com coisas, com registros, para manutenção da plataforma, para poder executar o projeto, eu preciso ganhar o meu pão de cada dia. Eu sou advogado empresarial, então
Eu preciso ter o meu trabalho e, ao mesmo tempo, criar a plataforma. Esse vídeo, inclusive, eu estou gravando num domingo, que é um dia que eu tenho um pouco mais de tempo. Então, é mais difícil você conseguir ajudar a impulsionar a sociedade, a criar novas coisas, se você tem que sobreviver também. E é o que prejudica a maioria das pessoas hoje em dia. Como que vai fazer essa transição de carreira? Como vai poder tirar os seus sonhos do papel se você não tem tempo? Você precisa sobreviver, entende? Então, reflita sobre isso. Agora, continuando no exemplo de voltar a milhares de anos atrás, nós falamos então da dificuldade da sobrevivência, e aí eu te pergunto, se eu, junto com você sozinho, eu mandasse também um grupo de pessoas, vamos pensar o seguinte, você acha que aquelas invenções, essas invenções aqui, se em vez de eu te mandar sozinho, eu mandasse para o passado um grupo de pessoas com um conjunto de conhecimentos atuais, você acha que seria possível ter um desenvolvimento mais rápido, uma produção mais rápida daqueles materiais, daqueles itens? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que a união de propósitos ali, de interesse na criação com conhecimento atual, alinhado com propósitos, vocês conseguiriam um salto evolutivo muito maior do que se você estivesse sozinho. Até mesmo porque você poderia fazer a divisão de tarefas, enquanto um busca alimentos, o outro produz o fogo, o outro produz ali o local que você poderia sobreviver, se abrigar no período noturno ali, na época de frio. Outros poderiam contribuir ali para poder gerar essas inovações. Percebo que o trabalho em grupo, geralmente, ele tende a potencializar resultados, acelerar esses resultados para poder fazer acontecer. Sem dúvida nenhuma, se eu tivesse com alguém aqui comigo para poder tirar a ESEX do papel, a ESEX teria acontecido em poucos meses, até mesmo se eu tivesse os recursos necessários, recurso financeiro para poder colocar aqui na ESEX, eu teria tirado do papel de uma forma mais rápida. Só que eu não encontrei as pessoas certas que compartilhavam dos mesmos objetivos, os mesmos propósitos para conseguir fazer isso rápido, para conseguir fazer dar certo sem perder ali o ideal que nós queremos fazer, a proposta inicial da ESEX ali, que é poder realmente ajudar as pessoas. Só que, infelizmente, eu não consegui encontrar essas pessoas, então não é algo que vai me desanimar. Eu vou continuar no período do tempo aí. É claro que nos próximos passos nós vamos iniciar a estruturação com novas pessoas aí, que nós vamos precisar estruturar essa equipe, mas até esse momento atual, até que eu tivesse algo mais concreto para poder apresentar, e realmente não perder tanto espaço na proposta, na filosofia que eu quero apresentar para o mundo, eu decidi fazer tudo isso sozinho, mas eu sei que eu estou conseguindo manter da forma com os ideais propostos. Claro que nós vamos aprimorar com a entrada de novos integrantes, mas pelo menos o início ali, a estruturação inicial com esse ideal que eu queria apresentar para vocês, era a proposta inicial que eu queria mesmo. Então a gente está caminhando nesse sentido, por mais que demore, envolva muitos recursos, é um risco que eu aceitei assumir para fazer sozinho, para que ninguém mais precise passar pelo que eu estou passando. Inclusive, a partir do momento que a ESEX for uma realidade, que eu consegui finalmente fazer, eu vou poder criar inúmeros projetos, trazer às vezes você que está me assistindo, a gente vai poder trabalhar num projeto juntos aí, que vai se tornar muito mais fácil encontrar pessoas de acordo com as suas individualidades para trabalhar em conjunto e progredir, porque afinal de contas o progresso pertence a todo mundo. Todo mundo tem que ter o direito, todo mundo tem que ter a possibilidade de contribuir com a evolução humana. E eu quero que você faça parte dessas transformações. Para a gente, a ESEX, um dos pilares é que os pequenos também possam fazer coisas grandes. Então, em conjunto aqui, pessoal, o que eu estou querendo dizer, se um grupo unido se juntar para cumprir determinados objetivos em torno de um propósito, a chance de êxito é muito maior e muito mais rápida. E se não der certo também, o prejuízo é muito menor. Nós entendemos que nem tudo dá certo. Tem projetos que não vão funcionar, só que com um grupo você vai conseguir errar mais rápido, identificar erros, pivotar, que é você fazer alteração ali de percurso na hora que você vê que o negócio não é, sem perder tudo que você já fez, você consegue direcionar aquele projeto para um outro caminho, fortalecer com parcerias.
Então, quando a gente fala de grupos, é algo que vai potencializar aí você tirar os seus projetos do papel. Mas, pessoal, nem tudo aqui é importante você pensar, tá no timing certo, ok? Existem alguns projetos que eu quis executar alguns anos atrás, inclusive um deles se chamava VidCam, que era uma plataforma em que você poderia, em tempo real, transmitir a imagem da sua webcam, do seu celular, e fazer live, que atualmente é as lives que você consegue ver aí no YouTube, no TikTok, que é muito comum as pessoas abrirem a live e começarem a conversar. E eu tinha criado algo parecido, provavelmente não apenas eu, mas pessoas do mundo inteiro conseguiram identificar a tecnologia para onde estava indo, que seria possível criar alguma coisa nesse sentido. Então eu tinha criado o VidCam na época, isso foi em 2012, só que não estava no timing certo, a sociedade não estava preparada para a live dessa forma como eu tinha criado no site, e a mesma coisa acontece em diversos outros setores. E aqui, no exemplo que eu trouxe, é quanto aos carros elétricos, que é o estouro do momento. Muitas pessoas falam que a Tesla está criando carros elétricos, os carros híbridos também que surgiram alguns anos atrás, aí, não apenas a Tesla, mas diversas montadoras aí produzem esses carros. Mas o que acontece? O timing certo é muito relevante para que isso possa acontecer, porque por mais que os carros elétricos pareçam muito atual, algo muito extraordinário, de fato só que eles não surgiram agora. Aqui nas imagens, como eu estou mostrando para vocês, existe desde do século passado, do século retrasado inclusive, as carruagens elétricas já existiam. Nós podemos falar também aí o Itaipu, que foi apresentado aí no programa do Silvio Santos, isso aí na década de 80, que era o primeiro carro elétrico brasileiro. Então, assim, já existia há muito tempo atrás, só que não estava no timing certo para poder ser apresentado ao público, entendeu? Atualmente, nós tivemos o desenvolvimento da sociedade em conjunto, chegamos num ponto evolutivo que é possível tanto a conscientização da sociedade para esse tipo de automóvel, certo? Pelo surgimento, como também a possibilidade de criação desses automóveis em larga escala. Toda a tecnologia ali de segurança para poder apresentar para o público. Uma das entrevistas mais interessantes para vocês analisarem a respeito do timing certo de um projeto, que às vezes você pode ter uma ideia mirabolante, que realmente tem grande chance de dar certo, de impulsionar a sociedade, mas se ela não tiver no tempo certo da evolução atual, pode ser que ela não funcione agora, mas daqui 5, 10 anos, a sua ideia pode ter um grande impacto na sociedade. E a entrevista que eu quero dizer para vocês é essa do Bill Gates, explicando o que era a internet em 1995. E o mais engraçado que chama a atenção dessa entrevista é como as pessoas estavam rindo dele, porque elas não entendiam o que era e comparavam com coisas da atualidade da época deles, com a mentalidade da sociedade daquela época. E eles tiravam sarro do Bill Gates. Aí eu até convido todos a assistirem, acesso ao YouTube, que vocês vão encontrar essa entrevista facilmente. Todos ironizavam, falavam, mas tudo isso já existe, por que eu vou precisar disso na tela de um computador? É engraçado que atualmente é fácil você conseguir compreender a ironia desse vídeo aí, o tanto que as pessoas vão te criticar quando você tentar algo novo, vão rir das suas ideias, até que você de fato consiga tirar elas do papel, porque ninguém vai conseguir enxergar ela da forma que você enxerga. Porque o idealizador, aquela pessoa que cria, que junta os pontos para poder construir, fazer o seu projeto funcionar, é algo que ninguém vai conseguir enxergar como você está enxergando. Quando agora eu falei ESEX, é interessante porque o que acontece? Até que eu decidi parar a criação de conteúdo para poder direcionar a minha atenção, minhas energias para a execução, para o desenvolvimento da plataforma, do aplicativo, da plataforma de execução, antes disso, eu precisava levantar recursos para poder investir e contratar uma empresa para poder tirar o aplicativo do papel. Até então que eu decidi fazer isso porque não estava surtindo efeitos. E eu percebi que nunca ia sair do papel se eu não me movesse ali para poder aprender o desenvolvimento de aplicativos e eu mesmo desenvolver esse aplicativo. Então,
antes disso, eu estava criando conteúdos para a internet para explicar para as pessoas. Falar, gente, vamos nos unir, a Startup Execs é isso, tal, ajuda a gente, vamos, conheça o nosso financiamento coletivo. Eu expliquei para todo mundo o que era a Execs. Muitas pessoas entenderam um pouco, falaram, boa sorte, tomara que dê certo e tudo mais, apoiaram, foi muito legal. Muitas pessoas, inclusive, me animaram a continuar, aquele resquício de motivação que a gente precisa, em conjunto com a execução, que é muito importante, que sem execução, motivação não serve para muita coisa. Mas percebam que eu abri o jogo para todo mundo ali, o que era a Execs, qual o caminho, qual que era a nossa proposta. E as pessoas não conseguiam compreender ali o que era. Algumas pessoas tiravam sarro, algumas pessoas pegavam uma vírgula dos vídeos ali, como eu falei agora há pouco da questão do socialismo, e criavam outro, explicando outra coisa que não tinham nada a ver, desviava o assunto. Inclusive, esses vídeos eu tirei do ar justamente por conta disso. Não era proposta nossa ficar discutindo essas questões. Não compreendo também o motivo de muitos perderem tanto tempo de vida querendo discutir uma ideologia sem aplicação prática, que é algo que vai colocar sua vida na mão de outras pessoas, mas enfim. Percebam que a Execs estava aberta ali para que qualquer pessoa pudesse entender ali e querer também poder participar e tudo mais. Só que não entenderam, não estava no timing certo ali, até que eu apresente para o mundo como que funciona. E esse curso é basicamente para isso, para eu conseguir explicar o desenvolvimento, explicar o que é a Execs, esse conjunto, a gente conseguir alinhar os interesses, para você ver que não é só uma startup, mas um conjunto de conceitos, um conjunto de ideias que vai direcionar para poder impulsionar a humanidade para executar seus projetos, para ser uma humanidade produtiva e poder fazer a diferença no mundo. A mesma coisa, o Bill Gates, ele tinha aquele conjunto de conhecimentos ali para poder explicar para o mundo que o potencial da internet, que isso ia revolucionar a forma como a gente faz qualquer coisa, desde consome notícias, produz conteúdo ali, venda de produtos e serviços. Você, nesse momento, está assistindo esse vídeo através da internet, é inegável, você já compreendeu o que é a internet, você já compreendeu o potencial de tudo isso. E nós queremos guiar também você nesse sentido, para você conseguir compreender o potencial que você vai ter quando você começar a executar os seus projetos, você encontrar as pessoas certas, tirar os teus recursos necessários ali para impulsionar a sociedade. Eu acredito ainda que você que está me assistindo vai fazer coisas incríveis ainda, independente da sua idade, independente do que você gosta. Você vai conseguir identificar ali alguma coisa de acordo com a sua individualidade, alguma coisa que faça sentido para você, e eu tenho certeza que você vai fazer grandes coisas ainda, certo? A gente está caminhando nesse sentido. Então, pessoal, de acordo aqui com nossa apresentação, o que é aqui o conjunto de elementos para o desenvolvimento de um projeto, para a gente direcionar para essa proposta aí, que você já está conseguindo compreender qual que é a nossa proposta de solução, certo? O conjunto de elementos é a ideia, você precisa de uma ideia, de um direcionamento para falar, é isso, esse é o meu objetivo, é esse o caminho que eu quero seguir. Você também conseguir compreender o conjunto, o grupo, a necessidade de um grupo para conseguir acelerar esse desenvolvimento também. Várias cabeças pensam melhor que uma, isso é fato, contribui muito para a execução desses projetos. Nós também estamos falando de conhecimento, é necessário conhecimento para poder saber o que você vai precisar fazer para aprimorar esse projeto, para ele não ser mais do mesmo, para ele poder ir além, entendeu? Você precisa também de direcionamento, que é o direcionamento, você está criando seu projeto, mas você não sabe muito bem qual caminho seguir, você não sabe como você vai monetizar esse projeto seu. Então, o direcionamento é muito importante para você poder fechar todos os blocos ali para um projeto bem estruturado. Você vai precisar também estruturar no sentido de ter informações relativas à proteção jurídica, à contabilidade. Você precisa proteger e realmente pagar os impostos necessários ali para fazer esse projeto funcionar, ok? Então você vai ter que estruturar aí para poder funcionar esse projeto da melhor forma possível, ok? Outra coisa que você vai precisar fazer, marketing e vendas. Você tem que estruturar o seu projeto para poder apresentar ele para o público, chamar atenção. Quem que é o seu público-alvo? É o consumidor final? É outra empresa? É uma
uma espécie ali de cooperação entre diversos parceiros, você tem que estudar tudo isso e direcionar o seu marketing, a sua apresentação, criando uma identidade visual para esse projeto, entendeu? Você vai precisar também de recursos financeiros para poder fazer isso acontecer, ok? Perceba que é um conjunto de elementos para desenvolver de forma efetiva o seu projeto. Não é você ter apenas uma ideia assim, eu quero começar, por exemplo, a vender um pastel artesanal. E você foca tanto naquele pastel que ele se torna realmente um pastel perfeito. Só que se você não tiver esse conjunto de elementos para poder estruturar esse projeto, para apresentar para o consumidor final o seu produto, todo esse trabalho é em vão, entendeu? E nós queremos aí apresentar nossa proposta de valor para que tudo isso seja mais simplificado, que você consiga fechar todos esses pontos e executar de fato, que é a Exex. A Exex, pessoal, vai ter um tópico específico que nós vamos tratar sobre a Exex para você compreender tudo, mas aqui é para nós dizermos apenas que nós estamos no timing certo para a solução que a Exex quer propor para a sociedade. O timing é o tempo da sociedade, do pensamento humano, que nós chegamos numa época que nós conseguimos estar no tempo certo da existência da Exex, que nós temos a tecnologia adequada para poder criar aí essa plataforma de execução, e não apenas a plataforma, vocês vão entender ainda como nós vamos além ainda depois da plataforma, que é o futuro da Exex. Nós temos também a questão da conectividade. As pessoas já compreenderam o funcionamento das redes sociais, o funcionamento de conexão e do compartilhamento de experiências aí através das plataformas sociais. Então a conectividade, ainda mais por conta da pandemia, que ainda inseriu diversas outras pessoas aí no virtual para poder se conectar, que acabou sendo algo essencial, que impulsionou muito a tecnologia e essa conexão. Nós tivemos também o conhecimento das pessoas a respeito de criar o seu próprio negócio, principalmente nesse período de pandemia, que muitas pessoas perderam os trabalhos. O conhecimento acerca de criação do seu próprio negócio, do seu próprio projeto, ele tirar ele do papel para poder sobreviver. E foram negócios que deram tão certo que até após a pandemia persistiram, e às vezes foi a melhor coisa para aquela pessoa, de perder o seu emprego e ver que ela tinha capacidade de criar o seu projeto ali, de empreender em determinado projeto e fazer acontecer. Então, assim, as pessoas têm o conhecimento adequado para isso atualmente, sem contar também que as pessoas também têm o conhecimento atual de investimento, de entender o quanto que investir, não apenas no quesito de poupar, mas a gente está falando de investir em projetos, entender o risco de determinados investimentos, como, por exemplo, investimentos de risco baixo, moderado, agressivo, que isso vai somar muito e você vai compreender quando nós chegarmos na explicação da plataforma, o quanto esse conhecimento sobre investimentos da sociedade em conjunto vai contribuir para o timing certo da Exex acontecer, para poder impulsionar a humanidade aí para novos rumos, novos sentidos, na criação tecnológica de diversos setores aí. Vocês vão ver, e isso tudo é muito incrível. Eu amo poder fazer parte da criação desse ideal aí. E adaptabilidade, pessoal. Quando a gente fala de adaptação, o que acontece? A sociedade também já está preparada para se adaptar às novas mudanças de mercado, às novas mudanças de paradigma. Antigamente, as pessoas acreditavam que elas nasceram em determinada classe social, elas tinham que aceitar aquela realidade e ponto final, acabou. Atualmente a gente percebe que não é ascensão de classes sociais e também, no caso não só para cima, mas também para baixo, demonstra um mercado volátil, demonstra que é possível criarmos um mundo de possibilidades, de alternância para em qualquer momento, independente do que você acredite que possa ser criado aí, possa ser feito. Então, o mundo está adaptável para um cenário de mudanças. E mais adiante nós estaremos aí com novas mudanças por conta das inteligências artificiais, que nós vamos chegar lá também, que é muito interessante aí, que vai mudar muito nossas perspectivas para o futuro. Então, pessoal, aqui para encerrar esse tópico, eu acredito que vocês conseguiram compreender que nós temos uma proposta de reduzir o cenário de desigualdades para que todos possam ter a possibilidade de ter oportunidades, participar das transformações do mundo, poder criar
criar até a iniciativa de seus próprios projetos, e ao mesmo tempo que alguns têm a iniciativa de criar seus próprios projetos, nós temos também um cenário em que esses projetos vão precisar ali de outras pessoas, e essas outras pessoas vão poder ter mais oportunidade de trabalhar com algo que faça sentido para elas, entendeu? Entenderam que realmente é um ciclo virtuoso que nós estamos gerando. Então, essa é a nossa proposta da união de interesse, união de pessoas, através de um aprimoramento do sistema. Nós não queremos mudar o sistema capitalista, nós não queremos socialismo, nós não queremos comunismo, nós queremos, já que nós estamos no sistema capitalista, nós temos que aprimorar ele para que todas as pessoas possam fazer a diferença, possam participar, possam criar coisas incríveis aí, porque todo mundo é beneficiado disso. Se você está me assistindo criar um negócio incrível e falar, olha, sei lá, eu ofereço esse produto delicioso, maravilhoso, eu vou querer provar, eu vou querer ver coisas diferentes, eu vou querer ter experiências incríveis nessa vida. E aproveitar coisas diferentes também é maravilhoso tudo isso, a gente vai se unir aí para poder aproveitar muito tudo isso, certo? Falamos também sobre a força motriz da união de propósito, quanto isso impulsiona os projetos, o quanto é relevante, quanto nós estamos caminhando para o próximo salto evolutivo da humanidade. Com essa compreensão de união, nós vamos conseguir dar os próximos passos da humanidade e impulsionar diversos setores aí para uma nova era de prosperidade. Então, claro que nós vamos tratar depois sobre a questão da utopia, que pode ser isso, só que é possível, e se a gente conseguir alinhar o pensamento com todas as pessoas, nós conseguimos criar uma sociedade mais justa para todo mundo, com oportunidades para todos, e resolver esse problema da desigualdade de oportunidades. Até mesmo porque todas as pessoas vão poder ter a possibilidade de tentar quantas vezes forem necessárias até conseguir jogar os dardos até acertar, certo? Então, finalizando esse tópico aqui, o próximo tópico nós vamos falar sobre o ponto de inflexão que nós aqui compreendemos sobre a nossa proposta de mudança para a sociedade, de impulsionamento, e na próxima nós vamos falar sobre o ponto de inflexão, em que o passado, presente e o futuro se moldam para a gente conseguir direcionar para a mudança efetiva, que é a verdadeira inflexão. Então, eu encerro aqui esse tópico e nós nos vemos no próximo encontro. Até breve e é um prazer tê-lo conosco.